eu estava vendo, eu botei um comentário ali no Face, a respeito de um casal de obreiros, de ex-obreiros, que fizeram uma fogueira santa em favor do filho, né? Que foi o seguinte: esse filho vivia no tráfico, só que eles não sabiam, não, eu sabia que ele estava no tráfico, mas só que eu não contava para eles porque eu tinha medo. Por exemplo, eles poderiam perguntar, porque eu via ele no morro todo dia, eles poderiam perguntar para mim e eu dizer sim, ele está no tráfico. Aí ele perguntar quem foi que te falou, aí foi o José, aí ia é, sobrar para mim, né? Então, parece cristão, foi o seguinte: ele se envolveu no tráfico a primeira vez, ele tinha 17 anos, e aí eu não falei, mas a própria mãe descobriu. E aí, o chefe do tráfico aqui no morro mandou com que esse rapaz fizesse um assalto e ele não quis fazer a primeira vez. Ele, então o tráfico pegou, o gerente do tráfico mandou pegar ele para matar, amarraram ele lá no morro para matar ele. E então o que aconteceu? Foram na casa da mãe dele e disseram que ele estava amarrado para morrer e a mãe subiu igual uma louca aqui para o morro para livrar ele da morte. A mãe pediu muito o gerente do tráfico, e o gerente do tráfico é, liberou ele, não matou em consideração, mas ele deu um chute no peito dele com um tênis, que ele ficou acho que 1 ou 2 semanas com a marca do tênis grudada no peito dele, né? E aí ele saiu do tráfico por um tempo, ficou trabalhando, mas aí ele pegou e voltou de novo para o tráfico. E eu vi ele novamente no tráfico, né? E novamente eu não contei para os pais dele, eu não contei, né? Eu não era nem idiota de abrir a minha boca. Aí, palhaço cristão, o que aconteceu? A mãe descobriu novamente que ele estava no tráfico, porque o morro aqui, todo mundo sabe de todo mundo, você sabe como é que é a comunidade, né? Então, eu trabalhava com eles também, né? Eles eram obreiros da igreja, tinham se afastado, mas eu trabalhava com eles fazendo salgado, né? Aí, parece que estão pego, a mãe teve aquela fogueira santa aí, uma fogueira santa, não sei se o senhor ficou sabendo, que essa fogueira santa, ela foi assim, você tinha que... Era com caixa de papelão, você pegava uma caixa de papelão e você enrolava de papel de presente, né? E você colocava o seu tudo naquela caixa, na caixa de sapato, entendeu? E teve também envelope feito com papel de presente. Eu, o idiota, na época, participei, né? Porque eu não conhecia os vídeos, né, de vocês. Eu ficava com aquela coisa ainda, sabe? Que a fogueira santa realmente resolvia, abençoava, né? Eu já estava meio desconfiado, mas a lavagem cerebral é tanta, para essa questão, que a gente fica com aquela coisa de se não fizer, você é covarde, o diabo vai destruir a sua vida. É engraçado como eles têm domínio sobre o povo, né, parece? Então ele tem domínio. Por isso que eu digo, foi os vídeos que me abriu os olhos. É por isso que eu quero lhe ajudar nos vídeos. Aí então, para essa questão, o pai dele, ele era padrasto, né? Pegou, ele tinha um carro, ele vendeu esse carro vermelho, não sei qual é a marca, um carro até bonito, carro usado, mas muito bonito, né? Vendeu esse carro e ela, a mãe dele, vendeu um computador, né? E ela também participou com uma boa oferta, vendeu o computador e até o irmão dele, que era pequeno na época, também fez a fogueira santa para o irmão dele, o irmão sair do tráfico, né? Eu participei da fogueira santa em, é, em São Cristóvão e eles participaram na Mangueira. Estava perguntando. Aí, tudo bem, passou o tempo, eu estava fazendo compra no mercado e ele chega. Aí falou assim: José, você está sabendo que meu filho morreu? Eu falei assim: o Wallace morreu. Mas como foi isso, meu amigo? Me fala, esse negócio aí estava doente? Eu disse: não, foi o seguinte.
Ele foi lá pro Morro do Sampaio se esconder, e os caras pensou que ele era de outra facção, que ele estava nervoso, não conseguiu se explicar, e os caras mataram ele, né? E depois, para essa questão, eu fiquei sabendo da história, que eu conheço muita gente. Aqui no Morro eu sou popular, entendeu? Aqui no Morro, né? Então, eu não perguntei não, mas simplesmente a pessoa me contou a história direito. E foi o seguinte: o gerente aqui do Morro mandou que ele fizesse um assalto, né? E ele foi fazer um assalto num bairro chamado Sampaio, que é aqui perto da minha casa. Daqui para Sampaio de carro deve dar 10 minutos, né? E ele foi fazer o assalto. Só parece questão que quando ele entrou no carro, parece que o carro tinha aquele alarme, não sei se o senhor conhece, tal de car system, sei lá. Aí o alarme tocou, esse carro está sendo roubado, né? Aí parece que travou isso que aconteceu lá, não sei como é que é isso. A polícia chegou, né? A polícia chegou. E ele nervoso, era ele e um amigo dele. Subiram para o Morro do Sampaio, fugindo. Subiram para o Morro do Sampaio e a polícia foi atrás, né? Então o senhor sabe, né? Que eles atraíram a polícia para o morro e teve um tiroteio, imenso tiroteio. E então o chefe do tráfico pegou o Wallace, o filho deles, tinha 17 anos, ligou para o morro, para o traficante do morro, e contou a história. Aí o traficante perguntou: quer dizer que eles trouxeram polícia para o morro? Trouxeram, então mata. Bota eles no micro-ondas e toca fogo. Eles morreram queimados. Então, aí, parece que questão foi isso, eles fizeram um sacrifício, deram um carro, venderam tudo para o filho, saiu do tráfico, e o filho morreu no tráfico e foi depois da Fogueira Santa, hein? Olha a resposta, depois da Fogueira Santa. E aí então, parece que questão, eles saíram da igreja e eu continuei ainda, né? Ele ficou revoltado e saiu. Aí ele ficava jogando na minha cara que eu era escravo da IURD, eu quase não ia para a IURD não, mas toda vez ele ficava de deboche, entendeu? E aí então eu fui ajuntando, eu falei assim: eu tenho que dar uma trava nele, eu tenho que saber falar com ele para ele ficar sem graça. Aí ele veio para cima de mim e falou assim: e aí, José, continua escravo da IURD? Eu falei assim: não, eu quase não estou indo para a igreja não, sabe? Mas eu não tinha vídeo ainda não, assisti vídeo ainda não. Aí eu falei assim: Roberto, você fez Fogueira Santa pro teu filho, vendeu o carro, computador, tua esposa também fez, e o teu filho morreu queimado no morro?